Aguardando vocês entrar enquanto a gente ouve esse louvor maravilhoso. Nosso general é Cristo. Marchamos sim, poderoso é. O canto da vitória, vencemos a batalha. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O Senhor marchando sim, seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o quê? Vencemos a batalha toda. Contra nós vencerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Glória a Deus! Muito feliz, porque nós temos um general poderoso, um general único, um general verdadeiro, um general que tem muito amor pelo seu povo, um general que cuida da sua igreja, um general que se preocupa conosco nos mínimos detalhes. E eu louvo esse general poderoso, que ele é o nosso general maravilhoso. Essa travada. Vocês todos sejam muito bem-vindos, é muito bom ter vocês conosco. Stephanie, Diego, Kátia, Fabi, Gisele, Milene, Grace, Yara, Thalita, Paulinha. Como é bom ter vocês conosco. É um privilégio da parte do Senhor podermos estar aqui reunidos como igreja para orarmos, para intercedermos, para glorificarmos, falarmos a maravilha do nosso Deus, que é inigualável, ele é incomparável, ele é maravilhoso e nós amamos esse Deus. E é maravilhoso sentir o amor dele para conosco. Independente do que aconteça, um tempo bom, um tempo ruim, ele continua sendo Deus, ele continua sendo quem ele é em sua essência. E tudo, o mundo inteiro está na palma de suas mãos. A terra, é o que às vezes eu brinco, né? Ele bota os pezinhos na terra, ó, e descansa. É um banquinho que a gente coloca. E Deus, ele faz isso, mas ele tem um prazer maravilhoso de olhar para cada um de nós, contemplar as nossas necessidades, se importar conosco, mesmo sendo como uma formiguinha. Mas ele tem um prazer, porque nós fomos criados na essência para vivermos o relacionamento com Deus, para caminharmos com ele no jardim, conversarmos com ele e ouvirmos nossa voz. Não é tempo de nós nos escondermos à face do Senhor. Ele nos chama pelo nome e nós dizemos a ele: eis-nos aqui, faz de nós aquilo que tu queres. E eu estou muito feliz pela bondade de Deus. Hoje de manhã, no meu momento de oração com o Senhor,
eu perguntei, Espírito Santo, o que o Senhor quer? O Senhor quer de nós, o que o Senhor quer de nós cristãos? Então, perguntando ao Senhor, Senhor, o que é que o Senhor quer? O que é que o Senhor quer que nós, como homens e mulheres de Deus, nos posicionemos? O que o Senhor quer que nós venhamos falar? Então, o Espírito Santo, ele me falou sobre confessar os pecados das nações. Para que nós, como igreja, nós viéssemos estar colocando diante do Senhor os pecados das nações e nós pudéssemos orar, quebrando toda a legalidade de Satanás contra a nossa nação. E nós confessamos, e é o que nós iremos fazer durante esse mês de outubro. Iremos confessar os pecados das nações e nós, como igreja, iremos pedir perdão para que toda maldade seja retirada da nossa nação. E eu quero convidar você para estar participando desse grande exército. Estaremos jejuando a partir da semana que vem. Cada vez mais progressivamente, iremos começar com jejum de 15, 18, depois 24 horas. E você é convocado para estar participando disso. E eu acho maravilhoso como Deus, ele fala comigo, minha gente, é maravilhoso. Eu amo a voz do Senhor. A voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor é poderosa. Hoje de manhã no meu devocional, né? Sempre minhas manhãs com Jesus, que eu amo. E eu quero compartilhar com vocês. Clécia, seja bem-vinda. Geninho, Cris, que está aqui em Colossenses 2, que diz o seguinte. Ali ele desapossou todos os tiranos espirituais do universo de sua autoridade falsa e os obrigou a marchar humilhados pela rua. Todos os tiranos espirituais do universo. Jesus, ele tirou toda essa autoridade, os obrigou a marchar humilhados pelas ruas. Isso é Jesus. Portanto, não se submetam a ninguém que os pressione por causa de detalhes. Todas as coisas são apenas sombras das coisas que haveriam de vir. A substância é Cristo, é Ele. Ele é cabeça e nós o corpo. Só teremos um crescimento saudável em Deus se Ele nos nutrir. Mas avante, no Colossenses 3, diz assim. Vejam as coisas da perspectiva dele. Jesus pagou um alto preço pela nossa nação. Há um preço altíssimo pela nossa nação, por mim e você que fazemos parte dessa nação. Deus deu uma autoridade para a igreja. Eu tenho falado muito sobre isso, sobre a autoridade delegada pelo Senhor para a igreja. E estou lendo um livro que eu ganhei, que o livro não tem nada a ver com o que a gente está orando, não tem nada a ver com jejum, não tem nada a ver com oração, mas a pessoa me presenteou. Disse que na página 59, é ela que vai testemunhar hoje, na página 59 ela não conseguiu ir adiante. Na realidade, o livro é de um pastor que cresceu grande, a igreja dele cresceu muitíssimo na Colômbia, e como Deus fez, e as estratégias que ele aplicou na sua igreja, né? E eu achei majestoso a bondade do Senhor, minha gente. Olha, só não ouve a voz de Deus quem não quer. Eu estou extremamente sensível, então eu pego cada chave que Deus me dá e digo, Senhor, é o Senhor falando. De certeza absoluta. E o Espírito Santo me falou sobre estar orando, estar fazendo confissão de pecados pela nação e pedindo perdão pelos pecados da nação. E você vai fazer parte, em nome de Jesus, disso. Nós teremos lives todos os dias, então serão momentos de oração. Então nós fizemos mês de setembro, vamos fazer nesse mês de outubro. A igreja está de pé, a igreja está posicionada. Então, como Deus fala, olha, Deus é lindo. Deixa eu achar aqui, viu, minha gente? Que marquei muitas coisas aqui. Vou poder só falar em parte. Ó, coisa linda, viu? Então fala aqui. O autor, viu? Em uma madrugada de 1900... Peraí, vou começar antes. Ao dar-nos contas que a oração é a chave para liberar o poder de Deus, ainda que já nos estivéssemos caracterizando como igreja intercessora, o Senhor pôs em meu coração intensificar os períodos de oração da igreja. Assim que iniciamos o período de intercessão, todos os dias, desde as 5 até as 9 da manhã. Isso poderia soar como uma loucura para muitos, conhecendo a baixa temperatura de Bogotá, que ele é um pastor da Colômbia.
neste período do dia, mas desde o primeiro momento vimos a fidelidade do Senhor através da resposta maciça dos irmãos. Hoje em dia, esses períodos são uma instituição e tem sido chave para fortalecer um muro em redor da igreja. Olha que coisa mais linda. Onde há um povo de joelhos, Satanás não pode se aproximar. Isso aqui é perfeito, coloquei aqui, perfeito. Em uma madrugada de 1989, experimentando uma insônia nunca antes vista, minha esposa foi inquietada pelo Senhor a sentir uma dor especial por nossa nação, que por esse tempo passava por uma de suas etapas mais difíceis. Ela já compartilhou o testemunho, mas traduzo tudo isso agora como uma necessidade vinda da parte de Deus, de construir um muro ao redor da Colômbia. Vimos nesse momento que nosso país estava, como Jerusalém na época de Neemias, deserta, suas portas consumidas pelo fogo do pecado e enlutada pela violência. Foi quando minha esposa me disse praticamente: edifiquemos um muro ao redor do país e não estejamos mais em opróbrio. Perguntamos-nos: quem mais fora da igreja pode construir esse muro? Ninguém. Às vezes se comete o erro de lançar queixas contra o governo, mas a culpa não é deles, é nossa, igreja. Se a igreja tivesse cumprido integralmente com a grande comissão, o panorama seria diferente. Decidimos fazer nossa parte. Convocamos a igreja a pedir perdão a Deus em uma jornada de jejum e oração. Minha gente, Deus é lindo. Sabe aquela beleza que Deus diz assim: ei, é isso. Deus, ele é perfeito. Como eu amo Jesus. Obrigado, Jesus, por tudo, por tudo, por tudo. Apaixonada por ele. Assumindo como pessoais os pecados da nação. Logo veio o passo político e o Congresso da Colômbia. Ela foi candidata, né, ao Senado. A proteção do Senhor é real em nosso país e temos sido escolhidos como a terra desde a qual se gera o maior avivamento dos últimos tempos. Desde que entendemos que a igreja tem um dever de construir um muro ao redor da nação, clamando ardentemente por ela, amarrando todos os poderes demoníacos que a venham controlando. Temos visto que o Senhor tem vindo, esmagando em breve a Satanás debaixo de nossos pés. A oração eficaz dos justos é a muralha mais poderosa que pode haver em uma nação. Então, queridos, a oração de um justo pode muito seus efeitos. A oração da igreja, quando se une no mesmo propósito, é um bombardeio nas regiões celestiais. Se você não enxergou, como eu tenho falado tanto tempo, para que você pedisse para que o Espírito Santo de Deus ele revelasse o que estava acontecendo nas regiões celestiais. Se você não chegou a ver, agora está escancarado. Eu acredito que a grande maioria recebeu vídeos de pessoas que não têm práticas cristãs, que eles têm feito. Gente, se você está brincando de ser cristão, eu vou dizer, o diabo não está brincando de ser diabo. Nós como igreja, nós nos posicionamos num processo de santificação, porque a santificação ela é um processo contínuo, que todos os dias nós precisamos colocar nossa vida no altar do Senhor, nos consagrando a Ele, a Ele. As portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Se nós nos posicionarmos, é nós que estamos avançando. É nós que estamos indo, como o Lucas fala. Acho maravilhoso quando o Lucas fala. Porta não é arma. Porta é instrumento de defesa. Eu fecho a minha porta, eu não deixo a minha porta da minha casa aberta porque eu não quero que o bandido entre. Então eu procuro a chave, eu fecho essa porta com a chave e eu fecho todos os portões necessários para que o bandido não entre na minha casa. Então o que é que Deus está dizendo, igreja? Deus está dizendo o seguinte: Satanás, ele está fechando as portas porque ele está com medo, porque a igreja de Deus está avançando. A igreja está reconhecendo o poderio que Deus já decretou sobre ela. A igreja do Brasil está se posicionando. A igreja ao redor do mundo está se posicionando. Está entendendo um poder que é uma chave para aqueles que jejuam, para aqueles que oram, para aqueles que fazem a leitura da palavra. Porque quando nós lemos a palavra do Senhor, nós somos transformados. Nós somos transformados porque nós estamos tendo contato de intimidade com o Senhor. Nós estamos colocando nossa vida no altar do Senhor. Nós estamos colocando diante dele a nossa necessidade. Nós estamos confiando todavia no Senhor constantemente. A partir do momento que nós estamos em oração, nós estamos glorificando ao Pai. Nós estamos dizendo: Senhor, nossa dependência é totalmente do Senhor. Quando entramos em jejum, nós estamos
literalmente nos esvaziando e permitindo que o Espírito Santo de Deus, ele entre em nós, ele faça morada em nós. Estamos falando para o Espírito Santo de Deus que nós não podemos fazer nada sem ele. Nós oferecemos nosso corpo como holocausto vivo, santo e agradável ao Senhor. Nós abrimos mãos do nosso apetite porque reconhecemos a glória do Senhor. Entendemos que nós precisamos estar conectados com ele. Nós entendemos que precisamos estar ligados, ouvindo a voz do Senhor. Então, igreja, esse é o tempo de nós posicionarmos. Já passou do tempo de nós posicionarmos usando as armas certas. A palavra de Deus nos diz que nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, né? Não é luta contra candidato A ou candidato B. A nossa luta é contra principados e potestades. E é isso que nós precisamos entender. O reino espiritual está se movendo. Se nós não nos posicionarmos da maneira correta. Qual é a maneira correta? Crente, você tem que orar. Se você gasta seu tempo defendendo qualquer partido e esse tempo você não está igualando no seu momento de oração, eu vou dizer, você está usando sua arma errada. Você passa o dia todo nas redes sociais postando coisas de político e você não ora. Querido, você está usando a arma errada. Você está lutando da forma incorreta. Nós estamos lutando contra principados e potestades e nós precisamos entender isso. Eu estou dizendo para você que é proibido você defender qualquer político. Não estou dizendo isso. Não é proibido você falar contra qualquer político. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se você tem gasto seu tempo demasiadamente nisso e você não tem prostrado a sua face diante do Senhor, você está usando sua arma da forma incorreta. As armas do Senhor são diferentes. Deus, ele não precisa que a gente defenda dele. Há já um grande exército de anjos trabalhando em favor do Senhor. Sendo que esses exércitos de anjos, ele está esperando uma igreja que se posiciona, uma igreja que declara a palavra de Deus. Sobre quem? Sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua nação. Então os anjos do Senhor, eles estão aguardando cada vez mais a igreja se posicionar. Então os anjos, eles já estão louvando ao Senhor. Os 4 seres viventes adoram. Os 4 anciãos estão adorando o Senhor. Ele não precisa da nossa adoração, mas ele nos fez para a adoração dele. A gente precisa entender, a gente não merece nada, mas ele nos fez merecedores. Ele colocou o nosso nome nas regiões celestiais. O nosso nome está escrito no livro da vida. Isso é poderoso. Entende? Jesus, ele está preparando um lugar para nós. E nós somos comissionados para o Senhor para trazer a realidade dos céus à terra. Deus, ele quer que nós nos posicionemos como igreja para trazer a realidade que nós conhecemos através de Cristo Jesus, trazer para a terra. Então eu quero convocar você para a gente estar orando. É luta no reino espiritual, é armas espirituais, é isso, Gi. Então vamos estar orando para iniciar. Creio que Deus já está fazendo, porque a igreja do Senhor tem se levantado. E vamos parar desse negócio de a gente tá se portando. Pastor A tá convocando, pastor B tá convocando. Não é ninguém, minha gente, tá convocando. É o Espírito Santo de Deus. Nós somos só canais. Nós somos canais do Espírito Santo de Deus. Nós estamos dando lugar ao Espírito Santo de Deus. Nós estamos sendo voz do Espírito Santo de Deus. Isso independe de placa de igreja. É o Senhor que está convocando a sua igreja. É um grande exército que tem como general Cristo. Então vamos orar, entregando mais esse momento ao Senhor. Pai soberano, nós estamos na tua presença, Senhor, porque nós cremos na tua palavra. Nós cremos que o Senhor é conosco. Nós cremos que tu já deste ordem aos anjos ao nosso respeito. E nós cremos que as portas do inferno não prevalecerá contra a tua igreja. E nós estamos nos sujeitando a ti, Senhor, a princípio da tua palavra. Quando nós nos sujeitamos a ti, nós resistimos ao diabo. Então o Espírito Santo nos reveste com as armas poderosas. Nos reveste, Senhor, e nos dê estratégias celestiais para combatermos aquilo que nós precisamos combater na tua direção. Estratégias celestiais. Seja liberada para a tua igreja. Que a tua igreja, ela não adormeça. Que a tua igreja, ela não permaneça parada. Em nome de Jesus, seja retirado agora de cada coração, de cada mente, o medo. Em nome de Jesus, eu declaro sobre cada vida coragem, ousadia, Senhor. No poder que há no Espírito Santo, no poder que há no nome de Jesus sobre a tua igreja, Senhor. Que a tua igreja, Senhor, que antes estava prostrada, temida, temerosa, Senhor. Que o único temor que a tua igreja venha ter é o temor do Senhor, o temor de não fazer aquilo que nós devemos fazer em ti. Não, é esse o temor que nós precisamos ter, é de não sermos aquilo que tu queres que sejamos, de não sermos soldados fiéis, de não sermos aquele povo, Senhor, que usa corretamente, Senhor, a tua palavra.
Ó Espírito Santo de Deus, reveste a tua igreja com poder, Senhor Deus. Que em nome de Jesus, Senhor, nós sejamos usados, Senhor, para essa nação, para o nosso Brasil. Que o nosso Brasil ele seja cheio de Deus. Que nosso Brasil seja transformado, que nosso Brasil seja redimido, que nosso Brasil venha se prostrar diante do Senhor. E nós como igreja, Senhor, nós colocamos o pecado da nossa nação em teu altar, Senhor Deus, para que nossa nação ela seja purificada, nossa nação ela seja transformada, Senhor Deus. E nós, Senhor Deus, cremos no poder da tua palavra, que essas situações elas serão revertidas, porque maior é o que está em nós do que está no mundo, Senhor Deus. E nós cremos, Senhor Deus, que o sangue de Cristo, como está escrito em Apocalipse, tem poder. E nós cremos, Senhor Deus, que esse sangue maravilhoso, esse sangue de Jesus, ele é tão poderoso que nós não precisamos fazer rituais de sacrifício de sangue. Nós não precisamos acender velas, nós não precisamos matar animais, nós não precisamos fazer nada disso, Senhor, porque o sangue de Cristo, ele é suficiente. Ele é suficiente para justificar-nos. Ele é suficiente para justificar a nossa nação. Então, o sangue do Cordeiro, nós te pedimos que tu seja liberado, o sangue de Cristo seja liberado sobre a nossa nação, de uma forma toda especial, Senhor. Dá ordem aos teus anjos ao respeito, Senhor Deus, do teu povo. Há um povo que está orando pela nação. Há um povo que crê no teu poder. Há um povo, Senhor, que clama, Senhor. Um povo que vê a diferença no nosso país. Então, Senhor, nós rejeitamos, Senhor, tudo que não provém do Senhor. Qualquer política, qualquer governo, Senhor, que tenha pregoado, Senhor, qualquer partido que tenha pregoado contra a tua palavra, contra a família, contra princípios cristãos, nós rejeitamos para a nossa nação. Nós rejeitamos para os estados, Senhor Deus. E nós profetizamos homens tementes, homens consagrados, homens cristãos que farão a diferença na nossa nação. E proclamarão, serão um canal teu, Senhor, para proclamar o evangelho, para proclamar, Senhor, um novo tempo para a nossa nação. Nós destronamos, na autoridade que é o nome de Jesus, todo pacto feito, qualquer coisa feita no reino espiritual, todo ritual selado, nós destronamos na autoridade do nome de Jesus. O sangue de Jesus, ele é suficiente. E nós quebramos, nós anulamos na autoridade que há no nome de Jesus. E o teu povo, Senhor, dá coragem ao teu povo. Em nome de Jesus, seja lançado todo medo. Em nome de Jesus, seja lançado fora toda timidez. Que seja liberado sobre o teu povo coragem, ousadia e discernimento espiritual, Pai, na autoridade que há no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória ao Senhor. Novo tempo. Há uma unção. Deus tem falado constantemente. Que vai vir um avivamento para o nosso país. E não tem falado uma, nem duas, nem três vezes. Ele tem falado várias vezes. Há uma unção de avivamento sobre a nossa igreja. Fabi, vou chamar o Júnior, para o Júnior estar com o seu celular, já estou chamando. Queridos, não podemos ficar de fora desse avivamento. Esse avivamento é um despertar para a igreja. Quando aconteceu o dia de Pentecostes, o povo estava reunido. Eles estavam reunidos, esperando a chegada do Espírito Santo de Deus. Que essa unidade do dia de Pentecostes seja hoje. Que a igreja se una, mesmo a gente distante, em estados, nações, mas a gente esteja nessa mesma expectativa no dia de Pentecostes. Júnior! Paz! Rapaz. Seja bem-vindo a esse Amém. momento maravilhoso para você estar sendo usado como canal de Deus aqui nesse lugar. Fica à vontade. Amém. Cante, louve, entregue, Amém. marche, corte, levite, fica à vontade. Amém, glória a Deus. Fico muito feliz, né? Porque a igreja do Senhor está se levantando, né? E isso tem sido visível, né? Tem sido visível e acho que a gente vai experimentar muita coisa nova vinda de Deus. Deus está abrindo as comportas do céu para a gente, né? Para a igreja dele, para a noiva dele. Amém? Vamos lá, Amém, vou amém. louvar esse Senhor aqui, tá? Eu acho que o louvor que eu escolhi aqui, na verdade, que o Espírito Santo me dirigiu a escolher, né? Tem tudo a ver com esse momento também, que o Espírito de Deus, ele venha como fogo Amém. sobre as igrejas, né? Então, vamos adorar o Senhor. Amém? Amém.
de Deus, sopra como vento, vem dos quatro cantos, sopra como vento, vem dos quatro cantos, Espírito, Espírito de Deus, Espírito, Espírito de Deus, sopra em mim renovo, vem com vinho novo, sopra em mim renovo, vem com vinho novo, Espírito, Espírito de Deus, Espírito, Espírito de Deus, sopra em minha vida, vida sobre o vale, sopra em minha vida, vida sobre o vale, Espírito, Espírito de Deus, Espírito, Espírito de Deus, sopra em mim de novo, acende o santo fogo, sopra em mim de novo, acende o santo fogo, acende o santo fogo, o fogo que consome, o fogo que renova, o fogo que constrange, o fogo que transforma. Espírito de Deus, vem sobre nosso Brasil e queima o pecado. Espírito de Deus,
Aleluia. Em nome de Jesus. Vem sobre nossa nação, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Amém, amém. A imagem travou aqui, mas deu para ouvir, viu, Júnior? Amém. Em nome de Jesus. Deus Louvado seja abençoe. Deus. Amém. Gente, Júnior, um querido amigo. Estou até procurando o controle do ar-condicionado, que aqui já está queimando. Maravilha. Pastor Lucas, seja bem-vindo. Rodriguinho também, seja bem-vindo a esse momento lindo da mamãe. Amém. Pastor, libera alguma coisa pra gente da parte do Senhor. Vamos sim. Aqui o texto da palavra de Deus. Eu quero ler aqui, hoje eu vou ter que ter a participação dele. Ele estava aqui me chamando, deixa eu ver se ele vai ficar aqui quietinho. Para a gente ler aqui. Eu quero ler com vocês Isaías, capítulo 60. Isaías, capítulo 60, a partir do versículo 1, que diz assim: levante-se, refuja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. As nações virão à sua luz e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Olhe ao redor e veja, todos se reúnem e vêm a você. De longe vêm os seus filhos e as suas filhas, vêm carregado nos braços. Então o verás e ficarás radiante, o seu coração pulsará forte e se encherá de alegria, porque a riqueza dos mares lhe será trazida e vocês virão as riquezas das nações. Até aqui, amém. Eu queria só continuar a nossa conversa na semana passada, onde a minha pergunta, que ainda ecoa sobre as nossas vidas, né? Diante de tudo isso que nós estamos passando, nós não podemos esquecer que é o seguinte: quando uma noiva ela marca o seu casamento e ela está nos preparativos do seu casamento e ela está próxima, chegando o dia da festa, como é que se porta, como é que fica a condição do seu coração? Como é que está as suas emoções? Como é que a noiva aguarda esse momento de encontro com o noivo para a festa de casamento? Como é que fica a sua ansiedade? Como é que fica a sua expectativa? Como é que fica a sua esperança? É algo que a gente deve pensar, porque nós não estamos esperando diante daquilo que nós estamos vivendo atualmente. Deus nos colocou nesse tempo, nessa época, hoje. Então, dentro da história, você poderia ter nascido em qualquer época do passado ou até ainda do futuro. Deus está na eternidade, que, logicamente, ainda vai acontecer, mas Deus te colocou hoje. Então, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um propósito. E nós aguardamos a Cristo não por um resgate, mas nós estamos aguardando a Cristo para uma festa. Naquela música que agora é muito cantada, do Theo Rubia, né, que canta Estou te esperando aqui, eu já abri a porta, pode vir. E diz lá, ele diz assim, eu já abri a porta e quero contigo dançar, né? Ele diz isso, eu não sei mais ou menos a letra, mas
Eu sei que você, Micael, deve saber melhor do que eu aí a letra, mas ele diz: quero contigo dançar. Isso para mim nesse final de semana, quando a gente cantou, eu não me lembro agora se foi na vigília ou qual foi a equipe que cantou, mas isso me saltou, ou seja, eu estou abrindo a porta como noiva para dançar com Deus. E o que está acontecendo no Brasil não pode impedir a sua dança com Deus. O que está acontecendo no âmbito nacional, mesmo que seja político, não pode impedir ou atrapalhar a sua festa de casamento. Porque você não espera, você não está dizendo assim, ai meu Deus, eu quero casar logo para me ver livre disso tudo. Não é. A expectativa da noiva do noivo é para uma dança, é para um encontro de amor, é para uma celebração desse enlace. E nós, como noiva de Cristo, estamos esperando essa festa maravilhosa. Não deixe que a situação natural, a situação nesse momento política, ela estrague a tua expectativa de encontro com o noivo. Não deixe que a situação externa, ela atrapalhe a tua expectativa e esperança de estar com o seu noivo. Ou seja, você não pode deixar que os elementos externos influenciem a tua relação interna no aspecto que eu falo entre noiva como igreja, eu e você, e o noivo que é a volta de Cristo. Então, independentemente do que aconteça no amanhã, nós devemos fazer a nossa parte, nós devemos sim ter discernimento, consciência dos tempos, tudo isso. Né? Nós sabemos bem a consciência política, fazer a nossa parte. Não estou nos retirando disso, mas eu não posso perder jamais essa expectativa de que a vinda e o fato de eu estar aguardando Jesus é para uma dança, aquilo que a gente está cantando, é para um encontro de amor. Então, em breve, ou a volta ninguém sabe de Jesus, ele virá e nós estamos aqui cumprindo uma missão, a missão do reino de Deus. Quando a trombeta tocar, a festa, as bodas irão começar. Então não deixe que nada estrague a sua expectativa do seu encontro para com Deus. Enquanto isso, faça a sua missão, porque nós somos mais do que vencedores. Há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos, Jesus disse assim: o reino dos céus chegou. Ele disse: arrependam-se, porque o reino dos céus é chegado. O reino dos céus chegou e está tocando tudo e todos, invadindo tudo e todos, ou seja, brilha a sua luz. Densas trevas, Isaías disse, pode estar cobrindo a terra, mas a sua luz vai raiar. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Obrigado, querido pastor. Vamos lá. O Júnior tá travado aí para vocês ou só tá aqui para mim, hein? Fala aí, que eu vou chamar ele de novo. Fabi, cadê você? Aqui, Aqui. aqui. Fabi, Fabi, tenta sair e tenta entra de novo. sair Tá e entra de travada a novo. imagem Tá pra mim. travada a imagem pra mim. Tá, vou sair, só um instantinho. Aí manda novamente o convite. Manda novamente o convite. Pronto, eles vão sair e a gente tenta novamente chamá-los para participar desse momento. Gente, ó, Fabi me deu esse livro, Sonha e Ganharás o Mundo. Meu Deus, ele está falando aqui da construção da igreja dele, como tudo começou, mas eu não estou nem focada muito no que começou, estou focada nas obras do Senhor, né? E eu estou sendo muito edificada por esse livro. Meu Deus, obrigado pelo presente, Fabi. Tem umas coisas assim, não recomendo muito a leitura dele pelo seguinte: se você estiver buscando
Porque aqui está falando de construção. Como começou a igreja dele? Está falando de células. Que é o modelo dele e como foi a revelação do Espírito Santo de Deus para ele construir a igreja dele como células. Mas, gente, mas se você quiser esquecer essa parte, né? Porque não é um projeto que eu tenho, não é um projeto da igreja que eu participo, células, pelo contrário, da gente é pequenos grupos, que a Fabi faz parte do meu pequeno grupo. Não tem proposta de células. Então, essa parte, assim, não tem me chamado a atenção. Mas como Deus fez na vida deles, minha gente, que é algo maravilhoso. Como a Colômbia tem sido transformada através da vida desse pastor. Como a igreja dele, gente, é mais de 17 mil células. Cada célula tem 12 pessoas. Então, faça aí as contas. Isso na cidade inteira. Então, é algo poderoso. E isso foi em 1997. A gente está em 2022, então a igreja está crescendo ainda mais. Ainda olhei um pouquinho alguma coisa no Google sobre eles, mas enfim. Fabi, seja bem-vinda a esse momento onde você vai testemunhar das grandezas do Senhor e eu fico muito feliz quando fala das obras de Deus, porque as obras do Senhor é poderosa, aí sim, tem poder. Porque quando ele faz, não há quem anule, não há quem impeça, não há quem diga não fez, porque ele fez e a gente sabe o que vem dele. É verdade, é verdade. A paz, Ó, eu tô então, a paz a esfoguetada hoje, todos. viu? Ô, Glória, a paz a todos. É uma honra estar aqui hoje. E desde que você fez o convite, eu comecei a orar, porque, na verdade, motivos não faltam para a gente contar. A gente precisaria de uma vida e ainda seria pouco para contar aquilo que Deus faz em nossas vidas. E eu vou fazer 40 anos e eu sou uma improvável e estou aqui. Então, se eu fosse contar tudo que Deus já fez na minha vida, eu passaria aqui umas 3 lives e ainda não concluiria, porque eu sou um milagre, eu sou uma improvável e Deus me escolheu para estar sentada com os príncipes. E isso, para mim, é glorioso, né? De uma menina rejeitada e sem família, eu me sinto hoje abraçada por tanta gente, por uma família, eu tenho uma família. E isso não vem de obras de homens, de mãos, mas isso vem do Senhor. E é muito gratificante. Porém, essa parte do meu testemunho não vai ser hoje. Deus me direcionou para um outro testemunho, que eu vou dividir em 2 partes. Antes eu queria ler aqui um versículo que foi o meu norte, foi o que Deus me direcionou. Está lá em Isaías 63, versículo 7, diz assim: Falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos feitos, por tudo que o Senhor fez por nós. Sim, de quanto bem ele fez à nação de Israel, conforme a sua compaixão e a grandeza da sua bondade. Então, Deus ele é maravilhoso, Deus está sempre nos presenteando, fazendo coisas novas, tendo compaixão de nós. Como o pastor Lucas falou, e eu anotei, as dificuldades não podem jamais impedir que a gente tire os nossos olhos da bondade dele, de tudo que ele faz, de tudo que ele fez. Então, esse momento que a gente está vivendo de tensão não pode apagar tudo aquilo que Deus fez e faz por nós. E vou começar. A gente vai voltar um pouquinho para 2017. Em 2017, eu e Júnior, a gente fazia 10 anos de casados. E a gente já tinha nossa vida, correria, mas a gente não tinha filho. E aí, o sonho do meu sogro era ser avô. E ele também queria muito ser pai. Eu não pensava muito porque eu já tinha minha Vitória. E na época eu estava na faculdade e tantas outras coisas para fazer. E daí a gente decidiu que a gente sim ia ter um filho. Só que não vinha, não acontecia, o filho não vinha, simplesmente não vinha. Então a gente começou a fazer os exames. E eu fui no médico, estava tudo certinho comigo.
Júnior foi a um abençoado médico e o médico disse que ele não podia ser pai, que ele não, provavelmente o problema de eu não engravidar estava com ele. E daí o médico passou um monte de exames, passou vários remédios, e eu ainda relutei sobre essa questão de remédio, pedi uma nova consulta, fui com ele ao urologista, debati com o urologista, disse que eu perguntei para ele se não tinha jeito, ele disse que não. Eu disse, como assim não? Não tem jeito. Ele disse que não tinha jeito. Mas passou alguns remédios. E esses remédios, na época, era caro, muito caro. Era média de R$ 400 para testar. Daí eu disse a gente que a gente não ia comprar os remédios, que a gente ia esperar em Deus, que a gente ia esperar o Deus do milagre. E a gente foi com a administração do pastor Maqui Anderson, lá na El Shaddai. E eu saí de lá convicta que eu ia engravidar, que a gente não ia comprar remédio nenhum, que ia dar tudo certo, e Júnior também. Passou um ano e nada de bebê. E eu já tinha para mim estava confortável demais não ter filho mais. Eu já tinha uma, para mim estava. Mas ele queria ser pai. E aí a gente deixou que fosse da vontade de Deus. E Deus, como faz tudo perfeito, e o meu sogro adoeceu em 2017. Meu sogro adoeceu, ficou muito enfermo. E um mês antes de ele falecer, eu descobri que eu estava grávida. Eu descobri assim, no susto. Foi muito do nada. Eu ia para academia e eu disse: eu vou fazer um exame. De repente, eu estou grávida, eu não vou poder malhar. Aí eu fui fazer um exame de farmácia, despretensiosamente, não estava sentindo nada. Peguei o exame, quando eu vi lá, positivo. Eu estou grávida. Eu fiquei em choque. Fiquei tão em choque que no mesmo dia eu já peguei Júnior, a gente foi fazer um exame de uma ultrassom. Estava lá o carocinho lá, tá grávida. Nesse dia nós fomos contar diretamente para o meu sogro, né, que a gente estava grávida. E o meu sogro ficou muito feliz, ele estava enfermo, mas ele ficou muito feliz, que era o sonho da vida dele, ser avô. E com um mês depois da gente ter concebido, né, o meu sogro faleceu. E para a gente foi bem difícil esse momento da morte do meu sogro, porque a gente tinha plena convicção, a gente tinha feito planos para o bebê, para o meu sogro estava planejando muito, mas o Senhor recolheu ele foi para a glória. E depois que o meu sogro faleceu, eu entendi perfeitamente o porquê da minha filha ter sido concebida naquele momento. O Senhor levou o meu sogro, mas o luto da gente, ele foi mais leve, porque ele levou uma vida, mas ele gerou uma vida em mim. Então, a família estava de luto, mas a gente tinha o que celebrar, nós tínhamos uma vida dentro da gente. Então, esse milagre, né? Esse milagre, primeiro da gestação, onde Júnior já tinha ouvido dos médicos que ele não poderia ser pai. E Deus, ele provou que a última palavra é dele. Quem tem o diagnóstico correto é o Senhor. Da mesma forma que ele fez, ele continua fazendo. Deus não mudou. E no momento que a Annalise foi concebida, além de ter sido no momento exato, que foi a perda do meu sogro, nós estávamos passando por um momento bem complicado. Assim, eu vinha de tomadas de decisões erradas. Eu vinha tomando algumas decisões que não condiziam com a escolha, com a fé que eu pratico. Estávamos num momento do nosso casamento que talvez, se não fosse Annalise ter vindo, eu não sei o que seria de nós, porque eu estudava, fazia faculdade, eu estava em uma outra fase da minha vida. E confesso que mesmo dentro da igreja, as minhas atitudes não eram tão condizentes com quem está servindo a Cristo. Então, a Annalise veio não somente para ser um milagre de Deus nas nossas vidas, ela é sim um milagre, ela é um milagre na vida de Júnior, ela é
a prova de que Deus é quem tem a última palavra, que Deus ainda faz milagres, que não importa qual diagnóstico o médico está dando, porque Deus é quem tem a última palavra. E também para nos colocar no prumo. Deus, ele faz um milagre e nos coloca, ó, vá. A mulher, quando foi pegar lá em adultério, Deus, além de não condená-la, Deus vai e não peques mais. Então, Deus deu um novo caminho para ela viver o milagre. Assim foi quando ela diz, Deus me deu um novo caminho para viver o milagre. Foi um divisor de águas na minha vida. Existe uma Fabiana antes e depois de Annalise. E isso é glorioso. Isso é glorioso ver como Deus faz milagres, como Ele nos ama de tal maneira que Ele insiste diariamente em nós. Essa insistência de Deus em nós é constrangedora, porque Ele insiste em nós diariamente, constantemente, Ele está insistindo. E nós somos gratos, porque hoje a Annalise é uma princesa linda, saudável, com muita saúde. A nossa casa era muito silenciosa, ela trouxe barulho para a nossa casa, trouxe alegria, trouxe vida, trouxe riso. E também alguns estresses, né? Não vamos romantizar, mas o milagre de Deus, é olhar para ela e entender. Deus ainda faz milagres. Nosso Deus, ele contraria a medicina. Nosso Deus, ele vai além da expectativa humana. Deus faz milagre. É isso que a gente tem que crer. E eu agora vou adiantar o tempo para 2022. Esse ano que tem sido tão desafiador para a gente. Esse ano que eu decidi viver um novo com Deus, viver uma nova história com Deus. Decidi priorizar Deus acima de todas as coisas. Na verdade, eu jejuava sem sentido. Eu jejuava sem propósito. Eu simplesmente parava de comer, mas não lia a Bíblia, eu não orava, não tinha um propósito para o jejum. E esse ano eu aprendi a jejuar. Eu aprendi aquilo que Deus pode fazer através do jejum. Essa arma tão poderosa que Deus faz através do jejum. E uma das coisas que aconteceram esse ano foi que eu comecei a fazer jejum, entrei no exército. Gente, que se vocês não fazem parte, em parênteses, tá, Macau? Se vocês não fazem parte do exército, eu vou convidar vocês a fazerem parte. Vocês não têm ideia do que Deus pode fazer, do que Deus está fazendo nesse exército. Nós somos mulheres que reconhecemos que somos totalmente precisando de Deus. Reconhecemos que necessitamos da graça dele todo dia e que existe um profético liberado para a gente. E nós estamos nesse grupo tomando posse desse exército, se posicionando como mulheres de Deus. E tem sido uma bênção para nós fazer parte. Para mim tem sido uma bênção. Eu comecei a jejuar e toda semana eu fazia um propósito diferente. Só que eu estava inquieta, porque eu estava inquieta com a situação da minha filha mais velha, Vitória, minha primogênita, que tem 23 anos, foi consagrada ao Senhor quando eu tinha 1 ano de idade. E Vitória, ela é uma bênção, é uma jovem que nunca me deu trabalho, nunca me desobedeceu, sempre me respeitou, sempre respeitou a gente aqui de casa. Mas o mais importante que a gente pode deixar para os nossos filhos é a salvação. A gente pode investir em escolas, a gente pode investir em roupas, em viagens, mas o maior investimento que você tem que fazer, que nós temos que fazer, é a salvação, ensinar o caminho para ele, no caminho. E apesar de eu já ter aceitado Jesus, eu me preocupava muito nessa questão do posicionamento, das experiências dela com Deus. E sobre a questão também do batismo.
E teve um dia que a gente estava voltando da igreja e a gente no carro comentando sobre o próximo batismo de Vitória. Quando é que você vai se batizar? E ela respondeu assim, quando Deus quiser. Aquilo ali me deu um clique e foi uma flechada no meu coração. O meu coração gelou, porque não é quando Deus quiser, nós precisamos nos posicionar, é uma ordenança. E daquele dia em diante, eu comecei a orar por ela. E todos os meus jejuns, eles foram direcionados para ela. Até comentei com você, Mica, uma vez que eu estava saindo do PG, eu pedi oração sobre ela, com ela, porque as minhas experiências não contam. A experiência de Júnior não conta. A experiência do pai dela com Deus não conta. Nem da tia dela com Deus não conta. O que conta é a experiência que ela vai ter com o Senhor. E a gente vinha muito orando sobre isso. E Vitória, ela, como eu falei, Vitória, ela é consagrada a Deus. A tal ponto que ela esteve enferma. Ela foi para o hospital com uma dorzinha de garganta. Chegou lá, ela ficou. Ela ficou 5 dias no hospital, fez todo tipo de exame, médico nenhum descobriu o que era. E aí a gente orava porque ela fez ressonância, fez tomografia, fez inúmeros exames e ninguém descobriu o que ela tinha. E aí a gente começou a orar, sabe? Deus vai fazer um milagre. Aí eu disse, Senhor, ela é tua. O que o Senhor quiser fazer, o Senhor vai fazer, ela é tua. Eu nem fui no hospital. Ela ficou 5 dias interna. Eu não fui no hospital. Quem foi Júnior. Eu ficava orando, Senhor, ela é tua. O Senhor que vai fazer. No 5º dia que ela estava internada, os médicos reuniram uma junta para entender qual era o mistério que ninguém descobriu que ela tinha. E no final das contas descobriram que era apenas uma dor de garganta. Nada mais. Nada mais. Os médicos entendem isso. Eu sei que foi milagre. Eu sei que Deus fez uma grande obra naquele dia, porque as taxas delas estavam baixas, tudo desregulado, e ninguém encontrava. À medida que iam pedindo exame, eu desconfiava de algo, depois desconfiava de outra coisa. E eu sei que Deus fez um grande milagre naquele dia, naquele hospital. Eu sei que Deus fez algo glorioso naquele dia. E quando foi esses dias, nós fomos na cafeteria da irmã, e a irmã foi usada por Deus para falar com ela. No outro dia, ela decidiu ir para a igreja. Mãe, para a igreja, sozinha. Vá, sozinha, porque ela só vai com a gente, se vá, vai para a igreja. Ela foi para a igreja, foi bênção, a gente foi dormir. No outro dia, quando a gente acordou, a gente viu uma Bíblia diferente aqui na sala. E a gente, oxe, de quem é essa Bíblia? De quem é essa Bíblia? Aí a Júnior disse, ela aceitou Jesus de novo. Aí a gente ficou na expectativa, né, dela acordar. Quando ela acordou, a gente tomou café e a gente ficou aqui conversando. Aí ela me disse, mãe, eu vou ficar na igreja, vou ficar no El Shaddai, vou ficar lá. Vai ficar lá, pô, vou ficar lá, congregar lá, e é lá que eu vou ter minha vida com Deus. E naquele momento, assim, eu sabia que Deus estava respondendo as minhas orações, porque era o meu secreto com Deus. Era o que eu vinha pedindo. Porque a gente não pode desistir de orar pelos nossos filhos. A gente não pode simplesmente aceitar que eles são obedientes, que eles são bons filhos. Mas a gente precisa que eles entreguem e tenham uma vida retida com Deus. A gente não pode simplesmente deixar que a vida encarregue de levar. Mas Deus, Ele quer fazer dos nossos filhos, eles são nossas flechas. Nós precisamos orar incansavelmente pelos nossos filhos. A gente não pode abrir mão. E naquele dia o meu coração ficou transbordando, porque eu vi que o Senhor estava me ouvindo. O Senhor ouviu a minha oração, o Senhor respondeu. Eu estou lendo um livro que ele falou muito forte comigo sobre essa questão
ele diz assim: o jejum faz com que as respostas às orações sejam aceleradas, incluindo as orações que pedem salvação das pessoas amadas. Então, eu clamei, fiz o propósito com Deus em jejum e o Senhor ouviu. O Senhor fez infinitamente mais. Hoje eu acordo para fazer devocional. Quando eu vou lá no quarto, ela está fazendo devocional dela. Então, os nossos filhos, eles precisam ser direcionados e a gente não pode desistir. Eu confesso que eu me dei por satisfeita muitas vezes por ela já ser uma filha obediente e já ter aceitado Jesus. Mas chegou um dia que, nesse dia que ela respondeu que Deus sabia, eu decidi me posicionar. Então, Deus ele não mudou. Deus faz milagre, mas a gente precisa se posicionar. Eu me posicionei nesse dia. Eu estava acomodada em vê-la e comigo. Em ver, satisfeita por saber que ela ia ser comigo. Mas que ela não se motivava em só. Ela não se motivava em buscar. Ela não se motivava em fazer esse negócio. E eu me posicionei. E Deus honrou. E talvez não seja o seu filho, talvez seja o seu esposo, talvez seja o seu irmão, talvez seja a sua mãe, talvez seja o seu pai. Se posicione. Deus não está com o ouvido tapado às nossas orações. Deus não está com os olhos virados ao nosso clamor. Deus, ele quer nos abençoar, mas a gente precisa se posicionar. Eu tenho certeza que a resposta de Deus foi mediante ao meu posicionamento. Eu agi, eu não simplesmente apresentei, eu agi, me posicionei, clamei, eu jejuei em prol disso. E eu sei que é só o começo. É só o começo que ela vai ter a sua vida firmada, o seu ministério firmado. Ela é uma grande mulher de Deus. E Deus vai se revelar a ela. Deus vai fazer e vai cumprir os propósitos, porque ela é dele. Ela pertence ao Senhor. Então, esses eram os 2 testemunhos que eu queria contar. Do milagre que Deus fez e vai continuar fazendo. E das promessas que Ele continua. A minha casa é um lugar de bênção. A nossa casa é um lugar de bênção. E a gente precisa se posicionar e orar e buscar a Deus e dizer: Senhor, a minha casa é tua. Eu não aceito. Eu não aceito isso na minha casa, na minha família, nos meus filhos, com meu marido. Eu não aceito. E Deus, ele vai fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Ele vai fazer grandes coisas. O Senhor está fazendo. Existe uma unção profética sobre nós. E eu tomo posse de tudo aquilo que Deus já preparou. Se a Bíblia diz que existem anjos ministradores a serviço daqueles que buscam a Deus, eu requero isso do Senhor. Deus, cadê teus anjos? Eu quero teus anjos. Faz a tua obra na minha vida, Senhor. É o Senhor quem faz. Então, que vocês sejam fortalecidos pelo Senhor. Que a nossa fé não se abale. Que as circunstâncias difíceis não tirem a nossa visão do Senhor. Que Ele fez, que Ele faz. Que Ele vai continuar fazendo em nossas vidas. Amém, Micael? Amém, amém. Glória a Deus. Que coisa mais linda. Deus é perfeito, né? E vale a pena, assim, gente. Quando você vai ficar aqui, você vai encerrar orando, viu? O convidado sempre termina com oração. Então, o que acontece, gente? O jejum, ele é ajustado com a palavra. Não devemos nos conformar com o normal. Devemos pedir e clamar pelo sobrenatural de Deus. É isso. Esse é o tempo. Gente, o jejum, ele feito da forma correta, ele feito com as intenções corretas, sempre vai tocar o coração de Deus. O que normalmente nós fazemos aqui, sempre propomos, é um jejum coletivo. O jejum coletivo, ele tem uma base bíblica para isso. O jejum coletivo, ele é anunciado e ele é convocado. E eu sempre faço essa convocação e faço essa convocação muito em paz. E louvo a Deus porque, assim,
Deus tem feito tantas coisas na minha vida e na vida de tantas pessoas que começaram, despertaram para essa prática de jejum, que tem sido algo sobrenatural. Então, isso só pode ser o Senhor, só pode ser o Espírito Santo de Deus, ajustando esse tripé do jejum, da oração e da leitura da palavra. Muitos usam, né? Muitos que eu tenho lido, têm falado jejum, oração e louvor, jejum, louvor e oferta, jejum, louvor e adoração. Quando eu falo jejum, oração e leitura da palavra, a leitura da palavra ela vem com a prática de eu preciso tratar bem o próximo, eu preciso adorar a Deus em espírito e em verdade, eu preciso ofertar e ter uma prática de dízimo de forma espontânea e consciente. O jejum, a leitura da palavra me direciona, a leitura da palavra faz com que eu me enxergue, e à medida que eu estou em uma busca, a leitura da palavra ela se torna diferente. A leitura da palavra ela se torna uma verdade, vamos dizer assim, eficaz. A gente vive essa eficácia da palavra de Deus. Então, a partir do momento que a gente começa a ver isso da parte do Senhor, então a gente entende que o jejum está sendo feito de uma forma correta. Então, vidas transformadas, situações transformadas. Você pode jejuar sempre, sempre, independente de uma convocação aqui no Instagram, independente de qualquer outro pastor convocar. O jejum ele precisa ser um lugar onde você tenha prazer, você tenha deleite no Senhor. E, para mim, o jejum espiritual é necessário, sim. A gente fazer oração, a gente fazer a leitura da palavra, a gente ter o nosso tempo com Deus. Mesmo que você não consiga muito tempo, mas eu tenho certeza absoluta. O meu celular é um iPhone, toda segunda-feira eu recebo um relato de quanto tempo eu usei minha rede social. Quando vem o relato da rede social, de quanto eu usei, eu faço um balanço, que ele me dá uma média diária de quanto tempo eu estou usando a minha rede social. Então, eu analiso quanto tempo dessas horas que eu tenho colocado, que o meu iPhone está mandando para mim de relatório, eu tenho usado para o Senhor. Então, e a gente precisa observar que tempo mesmo a gente não tem tempo. De verdade mesmo, que a gente não tem tempo. Eu tenho certeza absoluta que você não trabalha 24 horas. Eu sei que no corre-corre, com filhos, de repente a gente não pare. Mas a gente não para porque isso não tem sido prioridade. Eu sou mãe de 3 meninos lindos, maravilhosos. Tenho um bebezinho de 2 anos. E meu bebezinho, hoje ele tá super dengoso, todo mundo aqui tá muito gripado aqui em casa. Eu e meus 3 filhos estamos muito gripados. Ele tá só querendo colo. Mas eu boto as metas de livros, né? Esse livro, eu tenho que terminar ele até quarta. Eu acho que amanhã eu já termino. Então, ele tá muito dengoso. Sabe o que eu faço? Eu fico com ele, dou o denguinho dele e ele começa a brincar. Ele quer que eu fique com ele no quarto. Eu fico com ele no quarto e vou ler um pouquinho, né? Aí ele ama ir pra banheira. Aí eu aproveito que ele gosta da banheira, levo um monte de carro com ele. Ele fica 30, 40 minutos, às vezes, brincando só de carrinho na banheira. Quer que eu aproveito? Não vou pro celular. Eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer. Mas eu preciso fazer não de obrigação, é de necessidade. Porque aquilo que eu me alimento, eu vou reproduzir. E eu quero alimentar as obras do Espírito Santo de Deus. Então eu preciso me alimentar das obras do Espírito Santo de Deus. Não estou dizendo para você que é proibido rede social, mas o que eu quero trazer para nós como igreja é um processo de conscientização. Eu preciso inclinar cada vez o meu espírito para as coisas espirituais. Eu não pertenço a esse mundo. Esse mundo aqui para mim e para você é passageiro. Então eu preciso inclinar para as obras de Deus. Não é... Eu uso minha rede social, mas quem me conhece sabe que eu demoro muito nas respostas. Só se pegar, falar comigo na hora que for a hora que eu disse assim, estou no meu tempo de mexer no celular. Então, se você me pegar nessa hora, você vai receber uma resposta de imediato. Mas se não for na hora que eu tenho que entrar no celular, tem gente que vai responder 2 dias depois, porque quando eu vejo tem 300 mensagens e eu não dou conta. Porque, na realidade, não é que eu não queira me relacionar com vocês. As meninas dizem assim, Mical, você é muito seca no WhatsApp. Gente, é porque eu tenho que ser muito prática. Muito prática. Quem convive comigo sabe que eu amo abraçar, amo beijar. Mas, no meu dia a dia, a minha prioridade é com o Senhor. Ele tem sido aquilo que eu mais desejo da minha vida. A presença do Senhor, ela tem sido algo que, sabe... Parece que quanto mais eu tenho, mais eu quero. Então, ele tem sido a prioridade.
Então, nós como igreja, a gente precisa analisar o que nós temos feito durante o dia que tem roubado nossos tempos. E a gente percebe que, à medida que a gente vai vendo séries, eu tirei para assistir uma série com o Lucas, eu não consigo assistir 5 capítulos. Diante, sabe, eu digo, só aguento um capítulo. Porque minha mente, às vezes, eu fico já levando já para o lado espiritual. O que é que isso está fazendo, né? Então, eu não posso perder tempo com o Senhor. Tenho qualidade com a minha família, tenho qualidade com meu esposo, tenho qualidade com meus filhos. E tenho qualidade com o Senhor. Então, nós como igreja, a gente precisa observar. A busca pelo Senhor, ela tem que ser uma necessidade da nossa alma. E a gente possa estar como uma coça anseia por águas. A coça, ela está sedenta. Então, a gente vai mergulhar nesse rio em Deus intencionalmente. Intencionalmente. E se deleitar. Difícil vai ser no início? Vai. Vai ser super difícil. Você ter 10 minutos. 10 minutos de oração, minha gente. Parece que vai parecer para você que não tem o hábito de orar, vai parecer uma eternidade. Mas começa a colocar pedidos, pessoas que te pedem oração, coisas que você pode agradecer. E começa a acrescentar. E peça o Espírito Santo de Deus. Gente, o Espírito Santo de Deus é o melhor canal para isso. Peça o Espírito Santo para lhe dar prazer nisso. Na leitura da palavra, você lê um capítulo, quando chegar em números, você vai querer ler número, mas tem que ler, viu? Lê a Bíblia toda. A gente vai querer pular aquela parte toda do número, genealogia, pai de não sei quem, filho de não sei quem, ó, e deu, ó. É Mas, bem gente, isso. é bem isso, né? Mas, gente, ter prazer em Deus, você vai ler essa parte e você vai dizer, Senhor, glória ao teu nome, Senhor. Que tu desse prosperidade a esse povo. Como tu cuidasse desse povo, como o Senhor escreveu cada nome, o Senhor quis registrar cada detalhe. Aí você percebe como Deus ele se importa com as pequenas coisas, como ele se importa com a sua geração, como ele se importa com o passado, como ele se importa com as pessoas que estão por vir. Gente, é maravilhoso ser ministrado pelo Senhor. E isso a gente só acessa numa vida de intimidade, de entrega ao Senhor. E à medida que você for fazendo, você vai se deleitando. Eu pulei ano passado. À medida que você for se deleitando em Deus, 10 minutos vai ser pouco. 30 minutos vai ser pouco. Você vai querer dar Ô, sua vida Micael, inteira para Ele. Você vai querer abrir mão de tudo. Gente, eu garanto a vocês. Vocês não vão querer sair para trabalhar. Porque aquilo que você sente em Deus é tão maravilhoso que você diz assim, Jesus, uma outra coisa para fazer, porque eu quero ficar aqui nesse lugar. Gente, isso é se deleitar em Deus, se deleitar na presença do Senhor. E isso é para todos nós. Não estou dizendo que você não pare de trabalhar, não. Em nome de Jesus, não pare de trabalhar. Mas estou dizendo que você vai encontrar algo muito prazeroso na sua vida que você nunca mais vai querer deixar de sentir essa presença de Deus. Essa presença gloriosa, você ser inundado, seu quarto ser inundado. É maravilhoso. Não é não, Fabi? é sim. Ô, Micael, você falando, e Deus falou algo no meu coração agora. Existe algo que a gente precisa deixar bem definido. Micael é Micael. Micael jejuou 40 dias. Amém. Glória a Deus pela vida da Micael. Fabiana conseguiu direto, sem interrupções, 48 horas. Glória a Deus pela vida da Fabiana. Mas a minha irmãzinha, o meu irmãozinho, só pode conseguir meio 12 horas e tá tudo bem. Gente, vamos parar de nos comparar. A gente precisa começar. Eu preciso começar. Eu não consigo 12 horas, eu vou fazer 6. E Deus vai me honrar. Depois das 6, eu faço 8. E faço 12. E faço 18. E faço 24. Mas não se compare. Não deixe o inimigo colocar esse espírito de comparação na sua mente. Porque isso lhe trava. Isso impede que você acesse os lugares que Deus quer colocar você. Eu lembro, Micael, isso foi inesquecível para mim. Eu fiz o jejum de Daniel, que eu sempre fiz. Era o meu jejum, viu? O meu jejum favorito. Era. A minha irmã, Isa, ela disse assim para mim, ano passado eu não fiz. Ela disse, se eu estou decepcionada com você, imagine Deus, que você não fez jejum de Daniel. E esse ano eu resolvi fazer diferente. E faltando 5 dias para acabar, 5, me deu um desespero. Eu acordei
muito mal de verdade. E eu liguei para a Miquel, acho que era 8 horas da manhã. Por que essa não está ligando para mim uma hora? E eu não sabia chorar, porque eu estava decepcionada, que eu estava passando mal. E eu tinha que entregar, eu não queria comer, entendeu? Porque eu estava no meu momento, eu estava fazendo tudo certinho, eu estava jejuando, eu estava lendo a palavra, eu estava orando, estava tudo lindo. Mas teve um momento que o meu corpo físico não aguentou. E Mical, sabe, a mãe falou assim para mim, sabe, Deus não quer que você passe mal. Deus não quer isso. Se você não estiver aguentando, coma e volte para o jejum. E eu só sabia chorar. Eu ali, o choro era de decepção comigo mesma. Porque eu estava indo bem, eu estava fazendo tudo certinho, eu estava acordando cedo, fazendo meu devocional, lendo a Bíblia, e botei 3 vezes por dia, eu orava, e não estava me alimentando, e tudo certo, tudo lindo, perfeito, mas, gente, não vai ser assim todas as vezes. E não se sinta mal por isso. Nós estamos num processo, e o processo, às vezes, vai ter alguma coisa que vai nos impedir de chegar, mas Deus, ele é misericordioso. Nós temos sim que dizer, carne, você não me domina. Quem me domina é o Espírito Santo de Deus. Mas não deixe o espírito de comparação nos inundar. Porque nós estamos aqui passo a passo, dia a dia, de glória em glória. E Deus vai nos abençoar. Então, assim, não se sinta mal se você não consegue fazer 7 dias, 3 dias. Mas louve a Deus pelas 24 horas, louve a Deus pelas 48. Deus vai te honrar. Deus vai honrar você. E uma coisa importante, ande com pessoas que tenham o mesmo propósito. Porque uma coisa importante que eu quero dizer é que no grupo a gente está ali para se fortalecer. Quando um não consegue, a outra vai lá ajuda. Quando uma está com fome, uma manda um almoço, que é uma pregação, que é uma palavra, e a gente ora, e a gente compartilha. E, gente, é maravilhoso, é todo mundo no mesmo propósito. E Deus está fazendo grandes coisas. E vai continuar fazendo. Então, junte-se a nós, faça parte. A igreja do Senhor está precisando de mulheres, de pessoas que se posicionam em prol. E quem ganha, na verdade, somos nós, porque Deus tem feito coisas, Deus tem contado os segredos deles para nós. Então, assim, como é bom ouvir os segredos de Deus, como é bom acordar com os passarinhos cantando para você ir Perfeito. orar, para você fazer devocional. Ontem, Júnior acordou e disse, olha, os passarinhos estão te chamando. Ai, que lindo. Os passarinhos estão te chamando. Então, assim, gente, Deus cuida, Deus está aqui, ó, esperando, Deus está aqui, ó. Estou te esperando aqui, eu já abri a porta, pode vir. Então, assim, Deus Perfeito. está esperando, Deus quer fazer. Ele só E quer que a gente dê o nós primeiro passo, né? Dizer eu o estou sim. aqui, Senhor. Eu estou aqui. Então, vem e faz o que tu queres fazer. Minha Então, gente, que Deus. organismo é uma coisa muito séria, né? Eu fiz 40 dias de jejum, mas teve um jejum de 12 horas recentemente, que para mim foi super difícil. Mas muito difícil. Eu contava os minutos, os segundos, eu conversava com Deus, negociando para reduzir essas 12 horas. Então, assim, é organismo. É organismo. Eu disse, Senhor, eu fiz tanto tempo e eu estou sendo impedida por um jejum de 12 horas. Como pode, Jesus? Entrei no quarto para orar, eu disse, Senhor, me leve ao Santo dos Santos, me leve logo ao terceiro céu, para quando eu voltar, já ser às 12 horas, porque eu não estou aguentando. Sabe? Então, é muito, É, 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 muito, é muito particular, mas a gente precisa dar o primeiro passo. sim, E Deus vai direcionar, Deus vai lhe fortalecer, Deus vai nos fortalecer para a gente conseguir dominar e dizer à nossa carne: você não manda em mim. Existe um Espírito que está em mim, que é o Espírito do Senhor. Ele que me fortalece. Ele que a minha carne é sujeita. Então, é sobre isso. verdade, verdade, verdade. Perfeito, perfeito. Gente, semana que vem vamos jejuar todos os dias.
Vou estar passando alguma coisa para vocês, referente ao jejum, e vai ser em prol da nossa nação. Estaremos confessando os pecados da nação, tomando eles para nós e pedindo perdão ao Senhor. Então, se posicione, igreja. Fabi, muito obrigada pela sua participação. Foi maravilhoso o nosso bate-papo. Que essa sua mensagem alcance muitas vidas, que eu vou postar no YouTube também. Vocês podem estar me acompanhando lá no meu canal do YouTube, Mical Farias. Que essas mensagens estou tentando atualizar todas, viu? Tem muitas que não estão, mas eu estou tentando. Fabi, hora para a gente Amém. finalizar esse momento. Grata a vocês por ter participado desse momento. Deus abençoe as suas vidas. Amém. Senhor, nós te damos graças, Senhor. Nós queremos honrar e louvar o teu nome. Queremos declarar, Senhor, que só tu és santo, só tu és maravilhoso. Tu és o nosso Paizinho querido. Tu és aquele que cuida de nós, cuida da nossa casa, da nossa família. Tu és o Deus dessa nação, Senhor. Nós queremos declarar a tua santidade, Senhor. Queremos declarar que tu és, Senhor, o nosso Paizinho querido. Aquele que cuida de nós diariamente, Deus. Aquele que tem um zelo por nós. Pai, nós queremos declarar que somente tu és santo, somente tu és grandioso, majestoso, que nosso coração, Senhor, está cativo a ti, Deus. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada pela nossa família. Obrigada pelos nossos empregos, pelas nossas casas, Deus. Abençoa, Senhor, nossas vidas. Senhor, nos direciona, Senhor, ao centro da tua vontade, Pai. Amém. É lá que nós estaremos protegidas, Senhor, e guardadas. Queremos, Senhor, estar diante de ti, fazendo aquilo que é perfeito aos teus olhos, aquilo que é agradável aos teus olhos, ó Deus. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, Senhor, que toda potestade maligna seja repreendida pelo poder do teu nome, Pai. Obrigada por tudo. Te apresentamos, Senhor, todos os pedidos de oração que o Senhor